Olá, meus amigos, olá, minhas amigas do Legislação Integrada. Aqui quem fala é o professor Bruno Valente. Nossa conversa de hoje é sobre o informativo de número 797 do STJ. Antes de começar aquele convite, se inscreve no nosso canal, seja no Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts ou no YouTube, e ativa o sininho para ficar sabendo de todas as novidades. Nos segue também no Instagram, @legislação_integrada, onde todo dia tem novidade. E o mais importante de todos os convites, acesse legislaçãointegrada.com.br e vem conhecer o Clube da Lei, que é o clube de membros que dá acesso a todos os materiais de lei seca e jurisprudência do Legislação Integrada e a mais de 100 planos de leitura, planos por edital e planos por carreira, tudo em uma assinatura única, com tudo que você precisa para um estudo completo, atualizado e organizado de lei seca e jurisprudência. E, gente, prorrogamos a Black Friday agora com promoção de Natal durante o mês de dezembro. Continua a mesma oferta. Ao adquirir o Clube da Lei, você leva de graça o Mapa do Aprovado, que é o curso que te ensina a estudar. Uma oferta muito, muito boa, porque só o Mapa do Aprovado custaria 257, então isso representa um desconto de até 50%. Aproveita, gente, porque dessa vez não tem prorrogação, tá? Realmente prorrogamos porque foram muitos pedidos. A própria equipe do marketing me pediu para prorrogar, disse que seria interessante, e aí resolvemos, mas em janeiro, de forma alguma, teremos prorrogação, tá bom? Então aproveita. E o último convite, eu prometo, vem conhecer a editora integrada, você vai ver que é mais fácil publicar aquele livro do que você imaginava. Isso em uma publicação com selo editorial, com ISBN emitido pela Câmara Brasileira do Livro. Então, tudo para você ter uma segurança maior de que esses livros serão aceitos como título no maior número possível de concursos. Então, vem publicar com a gente, você vai ver que é menos burocrático do que você imaginava e que o valor é bem justo. Sem mais delongas, vamos para o primeiro julgado do dia. O primeiro julgado de hoje é da Corte Especial do STJ, foi inserido na Lei nº 8437 de 92, que trata da concessão de medidas cautelares contra atos do poder público. Destaque da seguinte forma: as pessoas jurídicas de direito privado têm legitimidade para formular pedido de suspensão de segurança quando prestadoras de serviço público ou no exercício de função delegada pelo poder público, desde que na defesa do interesse público primário, correspondente aos interesses da coletividade como um todo. Gente, vamos lá. O que é esse tal de pedido de suspensão de segurança? O pedido de suspensão de segurança é um incidente processual pelo qual uma pessoa jurídica de direito público ou o Ministério Público requer a proteção de um interesse público contra um provimento jurisdicional que, teoricamente, pode causar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança ou à economia pública. Existem previsões de pedidos de suspensão de segurança em diversas leis. Vou destacar aqui três. A Lei do Mandado de Segurança, está lá no artigo 15, que trata sobre a suspensão de execução de liminar e da sentença em primeira instância. Temos na Lei 8038, que trata sobre os processos originários de tribunais, está lá no artigo 25, e temos na Lei 8437 de 92, que é exatamente essa lei que nós estamos aqui analisando, tem lá no artigo 4º, que compete ao presidente do tribunal, ao qual couber o conhecimento do respectivo recurso, suspender em despacho fundamentado a execução da liminar nas ações movidas pelo poder público ou seus agentes, a requerimento do Ministério Público ou da pessoa jurídica de direito público interessada, em caso de manifesto interesse público ou de flagrante ilegalidade, para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas. Então, nós temos aqui, como nós já vimos, um incidente processual. Nesse incidente, gente, existe tão somente um juízo mínimo de delibação, então não há uma análise aprofundada do fato, tão somente se verifica se existe ali, em alguma medida, um risco à ordem pública, à saúde, à segurança, etc. E é uma decisão, gente,
que tem até mesmo ali um certo misto de política e jurídica. Por quê? Porque vai ver exatamente, temos aqui uma lesão a interesse público. Isso é muito mais político do que jurídico. Temos uma competência que é do presidente do tribunal, então o pedido é sempre endereçado ao presidente do tribunal respectivo que conheceria do recurso. Então já vimos, né, não é um recurso, é um incidente processual. E nós temos aqui que a legitimidade para o requerimento é somente do Ministério Público ou da pessoa jurídica de direito público interessada. E aí pode vir uma pergunta: professor, e se for uma pessoa jurídica de direito privado, mas que exerça uma atividade pública? Então, vamos pensar, por exemplo, em uma pessoa jurídica de direito público que está no exercício de função delegada pelo poder público, ou então uma prestadora de serviço público. Exemplo, professor. Ora, tem vários. Imagina, por exemplo, a Companhia Elétrica da Sociedade, no Ceará, Enel, no Pará Equatorial. São empresas privadas, mas que estão prestando serviço público. E aí, essas empresas podem requerer a suspensão de segurança porque elas não são pessoas jurídicas de direito público, mas podem? Gente, pode, mas só em uma situação, quando ela estiver na defesa de interesse público primário. Então, no caso concreto, tínhamos aqui uma companhia de abastecimento de água e esgoto de um determinado município. O que seria o interesse público primário? Seria, por exemplo, uma decisão que prejudicasse a própria subsistência da prestação de serviço público. Então, imagina que por conta de uma determinada decisão judicial, havia um risco real de haver interrupção do abastecimento de água para as pessoas. Aí, poxa, calma. Aí sim, é possível requerer a suspensão de segurança. Mas no caso concreto, havia uma questão ali que era patrimonial, era uma questão de direito societário. Cabe pedido de suspensão de segurança para poder definir se o sócio teria como interferir na possibilidade dessa companhia participar de um determinado leilão, de um determinado negócio jurídico. Enfim, não. De forma alguma, questão privada. Então, como é que ficou o destaque? As pessoas jurídicas de direito privado têm legitimidade para formular pedido de suspensão de segurança quando prestadoras de serviço público ou no exercício de função delegada pelo poder público, desde que na defesa de interesse público primário correspondente aos interesses da coletividade como um todo. O próximo julgado de hoje é da primeira turma do STJ, foi inserido na Constituição Federal, destaque da seguinte forma: as regras editalícias nos concursos públicos vinculam tanto a administração como os candidatos participantes. Gente, quem aí nunca ouviu aquela frase: o edital é a lei do concurso? Juiz adora essa frase na hora de negar pleito do candidato. Às vezes esquecem que a lei por si só pode ter alguma situação, né? Então tem lei que é inconstitucional. Da mesma forma, tem previsão de edital que é ilegal ou mesmo inconstitucional. Acontece. Mas enfim, a nossa conversa hoje não é sobre isso. A nossa conversa é sobre a questão da lei vincular tanto a administração quanto os próprios candidatos. E o contexto era um contexto em que o curso de formação era considerado etapa do concurso. No caso concreto, determinados alunos foram reprovados em uma matéria do curso de formação que, como eu já disse, era fase do concurso. E o edital do concurso dizia que o recurso era endereçado à comissão organizadora do concurso público. Então, os candidatos procederam da seguinte forma: primeiro pediram a reconsideração ao professor da disciplina, que não reconsiderou, e depois direcionaram o recurso administrativo à comissão organizadora do concurso público. Acontece que quem apreciou esse recurso não foi a comissão, foi um outro órgão, qualquer outro órgão aí que vocês imaginam, que não a comissão organizadora do concurso público. E aí, pode o ente criar a regra do jogo através do edital e ele mesmo descumprir a regra? Não pode. Então, como é que fica aqui esse destaque muito simples? As regras editalícias nos concursos públicos
vinculam tanto a administração como os candidatos participantes. Próximo julgado do dia da segunda turma do STJ foi inserido no Código Civil o destaque da seguinte forma: os custos decorrentes da contratação de advogado para o ajuizamento da ação por si só não são indenizáveis, sob pena de atribuir ilicitude a qualquer pretensão questionada judicialmente. Caso concreto: imagina que uma determinada pessoa propôs uma ação indenizatória em desfavor da prefeitura, com o objetivo de ser ressarcida dos danos materiais advindos da contratação de advogados, técnicos e juristas para a defesa de seus interesses em processo que fora autuado pela demolição de imóvel, em que se desenvolvia ali um determinado empreendimento imobiliário. Então, qual foi o fundamento aqui dessa ação indenizatória? Foi, olha, eu tive gasto com advogado. Você me propôs uma ação contra mim e essa ação foi improcedente, mas apesar dessa ação ter sido improcedente, eu tive custos. Olha só, eu tive que gastar com advogado, com técnico, com parecerista, e aí agora eu quero ser ressarcido. E aí, gente, existe essa obrigação de indenizar decorrente da simples propositura de ação? A resposta é não. Primeiro, vamos pensar intraprocessualmente. Intraprocessualmente, a pessoa que é condenada, ela já é condenada a pagar honorário de sucumbência e também já é obrigada a arcar com as custas processuais. Extraprocessualmente, né, vindo agora de fora, nós temos que ter em mente que o simples fato de demandar judicialmente não é um ato ilícito. E o artigo 927 diz que aquele que por ato ilícito causar dano a outrem fica obrigado a repará-lo. Imaginem, gente, se questionar judicialmente fosse um ato ilícito. Não é. Todas as pessoas têm direito de acesso ao judiciário. Inclusive, esse é um direito fundamental. Os custos decorrentes desse acionamento do Poder Judiciário é algo que está implícito ao próprio direito de acionar o Poder Judiciário. Então, necessariamente, a pessoa que vai propor uma ação, ou quase sempre, né, porque também temos o jus postulante em alguns casos, mas essa pessoa, em regra, vai ter que contratar um advogado e o outro que está se defendendo também. Então, o que o STJ decidiu, vamos lá, vamos reler aqui o destaque do julgado: os custos decorrentes da contratação de advogado para o ajuizamento de ação, por si só, não são indenizáveis, sob pena de atribuir ilicitude a qualquer pretensão questionada judicialmente. Próximo julgado do dia da terceira turma do STJ foi inserido na Lei dos Planos de Saúde, Lei nº 9656 de 98, destaque da seguinte forma: configurada a omissão da operadora na indicação de prestador de serviço de saúde na rede credenciada, o beneficiário faz jus ao reembolso integral das despesas assumidas com o tratamento de saúde. Esse julgado, gente, tem algumas camadas para podermos entender certinho qual foi a ratio decidente. Primeiro, vamos conversar aqui sobre como é a situação do reembolso de despesas assumidas pelo próprio usuário, que é beneficiário de plano de saúde. Então, por exemplo, é aquela pessoa que está precisando de fisioterapia e, ao invés de ir até a rede credenciada, ela escolhe um profissional de fora da rede credenciada e ela requer o reembolso das despesas. Claro que não pelo valor total, mas de acordo com aquela tabela que o plano de saúde paga aos seus próprios credenciados. Houve um debate muito forte nesse sentido. Chegamos a ter decisão no STJ de que era possível, em qualquer caso, mesmo que não fosse um caso de urgência ou emergência, mas no final prevaleceu a decisão no EARESP 1.459.849 do Espírito Santo, julgado da segunda sessão do STJ, que, ao interpretar o artigo 12, inciso 6º da Lei do Plano de Saúde, concluiu, vamos ler, que a Lei de Regência impõe às seguradoras de plano de saúde a responsabilidade pelos custos de despesas médicas realizadas em situação de emergência e de urgência,
sempre que inviabilizada pelas circunstâncias a utilização da rede própria ou contratada, limitada no mínimo aos preços praticados pelo respectivo produto à data do evento. Então, basicamente, aqui no informativo de número 684, saiu essa decisão da segunda seção, que determina que é necessário demonstrar situação de urgência ou emergência para compelir o plano de saúde a reembolsar as despesas médicas praticadas fora da rede credenciada. De fato, uma decisão menos protetiva ao consumidor. Eu teria aqui como falar alguns argumentos nesse sentido contrário, de discordar com essa decisão, mas essa é a decisão que está posta. Vamos aqui para o caso concreto. O caso concreto tratava de internação psiquiátrica e inicialmente entendeu-se que não existia o dever de ressarcimento porque não se demonstrou exatamente essa situação de emergência ou de urgência. Acontece, gente, que temos aqui um distinguishing. Qual é? É o de que no município não existia rede credenciada. E aí, gente, quando no município não existe rede credenciada, a Resolução Normativa 566 de 2022 da ANS determina que é necessário que a operadora do plano de saúde reembolse as despesas decorrentes do tratamento. Por quê? Porque a operadora tinha que oferecer o tratamento, ela não ofereceu. Então o indivíduo foi buscar o tratamento fora da rede credenciada. O que a operadora tem que fazer? Tem que reembolsar. Eu acho que é até meio que lógico, né? Vendo dessa forma. Mas aí surge um novo debate. A operadora disse: calma, tudo bem, eu aceito, tá perdido, eu vou ter que reembolsar mesmo, certo? Mas acontece que esse plano de saúde era um plano com coparticipação. Esse indivíduo ele tinha que arcar, vou inventar aqui um número, com 20% do valor do procedimento. Então eu vou reembolsar aqui a despesa, mais 20% era coparticipação. Então só vou reembolsar 80%, tá? E aí, o raciocínio está correto? Tá não, gente. Não está correto. Nesse caso, é necessário que a operadora do plano de saúde reembolse de forma integral, porque ela não ofertou o serviço que ela deveria estar ofertando. Se em algum momento passar a existir uma rede credenciada onde esse indivíduo possa ser internado, aí sim, a partir desse momento, é possível exigir a coparticipação. Mas enquanto estiver nessa situação de atendimento fora da rede credenciada, não haverá necessidade de pagamento de coparticipação. O que haverá é uma obrigação de reembolso das despesas por parte do plano de saúde. Vamos reler aqui o destaque. Configurada a omissão da operadora na indicação de prestador de serviço de saúde da rede credenciada, o beneficiário faz jus ao reembolso integral das despesas assumidas com o tratamento de saúde. O próximo julgado do dia é da quarta turma do STJ, foi inserido na Lei 4886 de 65, que trata dos representantes comerciais autônomos, destaque da seguinte forma: em liquidação de sentença de título executivo que trata da indenização devida ao representante comercial pela rescisão contratual sem justa causa do contrato de distribuição de bebidas, é correta a apuração do valor indenizatório com a inclusão da parcela correspondente ao ICMS. Gente, temos aqui uma decisão bem interessante. Não sei se tem muita cara de prova, mas a decisão em si é muito interessante. Primeiro ponto, que é o representante comercial, e é a pessoa física ou jurídica que não tem relação de emprego, mas que desempenha em caráter não eventual por conta de uma ou mais pessoas a mediação para a realização de negócios mercantis. Então ela agencia proposta ou pedido, ela transmite essas propostas ou pedidos ao representado e ela pode ou não praticar a execução do negócio. Ela tem ali um contrato em que ela intermedia a venda de determinados bens ou serviços de uma determinada empresa.
Então, nesse caso concreto aqui, nós temos uma representante comercial da Cervejaria Antártica, que faz parte da Ambev. E aqui temos uma ação muito antiga. Essa ação, para vocês terem ideia, ela surgiu devido ao rompimento de um contrato que data de 1998. Foi um contrato assinado em 1986, ficou vigente até 1998, quando foi rescindida sem justa causa pela Ambev. E aí, nesse caso, a lei traz a necessidade de uma indenização a ser paga ao representante comercial. Indenização essa que, nos termos do artigo 27, a linha J, lá da Lei de Regência, que é a Lei 4886 de 65, não pode ser inferior a 1/12 do total da retribuição auferida durante o tempo em que exerceu a representação. Nesse caso, gente, a ação tramitou e aí temos essa diretriz, né? A indenização não podia ser menor do que 1/12 do que o total que foi auferido durante o período da representação e no final das contas chegou-se a uma condenação no sentido de que seria a exata indenização do valor das retribuições referentes aos 2 últimos anos de contrato. Então, os 2 últimos anos de contrato seria o valor da indenização. Tudo certo, foi liquidar a sentença, e aí, no momento de liquidar a sentença, surgiu mais um debate. Qual foi o debate? A Ambev disse assim, olha, suponha que eu repassei R$ 1 milhão nesse período de 2 anos, nesses últimos 2 anos de contrato, certo? Acontece que desses R$ 1 milhão, R$ 200 mil, na verdade, não pertenciam à empresa representante. Por quê? Porque era ICMS. Eles recebiam, mas eles tinham que repassar ao fisco. Então, na verdade, eu só repassei para a empresa mesmo 800 mil, porque 200 mil era ICMS. Então, eu, na liquidação de sentença aqui, pelos meus cálculos, eu só devo 800 mil. Aí a representante comercial disse de forma alguma. A sentença mandou você me indenizar no valor do repasse. Seu valor do repasse foi R$ 1 milhão. O que eu fazia com o dinheiro, se eu pagava ICMS, se eu comprava bombom, se eu distribuía na rua, é comigo. O que você tem que fazer é que me indenizar do valor que você me repassava. Então, o valor total aqui era R$ 1 milhão. E aí, quem tem razão, a Ambev ou a representante comercial? Gente, quem tem razão é a representante comercial. De fato, nesse caso concreto, a sentença trouxe o faturamento da empresa nos últimos 2 anos como critério do valor da indenização. E trouxe esse faturamento da empresa porque a empresa era representante da Antártica, então o seu faturamento era exclusivamente decorrente do que a Antártica lhe pagava. Então, nesse caso, gente, realmente não faz sentido esse debate de saber se uma parte era usada para pagar ICMS, enfim, não. De fato, é necessário que haja uma indenização pelo valor total. Então, como é que ficou aqui o destaque do julgado? Em liquidação de sentença de título executivo, que trata da indenização devida ao representante comercial pela rescisão contratual sem justa causa do contrato de distribuição de bebidas, é correta a apuração do valor indenizatório com a inclusão da parcela correspondente ao ICMS. O próximo julgado de hoje foi inserido no Código de Processo Civil, destaque da seguinte forma: são cabíveis honorários advocatícios pela rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença arbitral, na hipótese em que se pleiteia a anulação da sentença com fundamento nos artigos 26 e 32 da Lei 9307 de 96. Basicamente, temos então aqui uma ação judicial para impugnar cumprimento de sentença arbitral por conta desta sentença arbitral ser nula. Veja só, artigo 32. É nula a sentença arbitral se, inciso 3, não contiver os requisitos do artigo 26 desta lei. E o artigo 26 traz os requisitos. Então, imagine que por qualquer razão essa sentença arbitral é nula. Pergunta-se: como se requer judicialmente a declaração de nulidade de uma sentença arbitral? Aí nós temos 2 opções.
Temos a ação declaratória de nulidade de sentença arbitral, está lá no artigo 33, parágrafo 1º da Lei de Arbitragem, ou a impugnação ao cumprimento de sentença arbitral, artigo 33, parágrafo 3º. E o interessante é que existe um prazo, tá? Essa ação declaratória de nulidade da sentença arbitral tem que ser proposta no prazo de 90 dias após o recebimento da notificação da respectiva sentença, seja ela uma sentença parcial ou final, ou da decisão do pedido de esclarecimentos. Passou esse prazo, gente, aí você pode perguntar, professor, mas não é possível realizar a impugnação com base no artigo 525, parágrafo 1º do CPC, mesmo após o prazo? Gente, até é, mas exclusivamente quando houver alguma das situações que está lá no 525, parágrafo 1º, que tratam, né, da impugnação ao cumprimento de sentença no Código de Processo Civil. E aí, por exemplo, pode alegar a ilegitimidade da parte, penhora incorreta, etc., mas exclusivamente essas matérias que estão ali no artigo 525, parágrafo 1º. Então, passou os 90 dias, não dá mais para arguir a nulidade da sentença com base das matérias que estão lá no artigo 32 da Lei de Arbitragem. Certo. Agora imagine uma situação concreta. Foi iniciada o cumprimento da sentença arbitral e houve uma impugnação ao cumprimento de sentença lá nos termos do artigo 33, parágrafo 3º da Lei de Arbitragem. A impugnação foi julgada improcedente. O indivíduo que impugnou, ele pode ser condenado em honorário de sucumbência? Pode. Ele pode ser condenado em honorário de sucumbência. Por quê? Porque essa impugnação, ela tinha a possibilidade de encerrar ou modificar significativamente o processo de execução. Então, de fato, é uma situação em que é possível, sim, a condenação em honorário de sucumbência. Então, gente, como é que ficou aqui o destaque do julgado? São cabíveis honorários advocatícios pela rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença arbitral, na hipótese em que se pleiteia a anulação da sentença com fundamento nos artigos 26 e 32 da Lei de Arbitragem, Lei número 9307 de 96. Próximo julgado do dia da 5ª turma do STJ, inserido no Código Penal, destaca da seguinte forma: o fato de o acordo de não persecução penal não gerar reincidência ou maus antecedentes não necessariamente implica o reconhecimento de bom comportamento público e privado para fins de reabilitação criminal, conforme estabelecido no artigo 94, inciso 2 do Código Penal. Vamos lá, gente. O acordo de não persecução penal é um instituto descriminalizador que foi inserido pelo tal do pacote anticrime e ele pode ser oferecido pelo Ministério Público quando houver uma confissão formal e circunstanciada de infração penal sem violência ou grave ameaça com pena mínima inferior a 4 anos, e aí nesse caso o Ministério Público ele pode propor o acordo de não persecução penal quando ele entender também que esse acordo, com as condições que serão implementadas, ele é necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime. Pelo parágrafo 13 do artigo, após cumprir integralmente o acordo, é decretada a extinção da punibilidade. E o parágrafo 12 diz que a celebração do acordo não constará na certidão de antecedentes criminais, exceto, obviamente, para fins de concessão de um novo acordo de não persecução penal. Então, pronto, nós chegamos aqui na conclusão, por essa leitura, que a celebração de acordo de não persecução penal não gera reincidência ou maus antecedentes, certo? Mas agora vamos conversar sobre outra coisa, sobre reabilitação. A reabilitação é um instituto que está previsto no artigo 94 do Código de Processo Penal, que determina que a reabilitação poderá ser requerida decorridos 2 anos do dia em que foi extinta de qualquer modo a pena ou terminar sua execução, computando-se o período de prova da suspensão e o do livramento condicional, se não sobrevier revogação, desde que o condenado tenha tido domicílio no país no prazo acima referido, tenha dado durante esse tempo
demonstração efetiva de bom comportamento público e privado, vamos guardar isso aqui, e tenha ressarcido o dano causado pelo crime e demonstre a absoluta impossibilidade de o fazer até o dia do pedido, ou exiba documento que comprove a renúncia da vítima ou novação da dívida. Então vamos lá. Temos aqui um instituto que ele pretende, não é, reestruturar a dignidade da pessoa, desse indivíduo que foi condenado, facilitando a sua reintegração na comunidade. É um instrumento de ressocialização, de reinserção de condenado na sociedade, e dentre os requisitos para que esse indivíduo seja reabilitado está o dele ter um bom comportamento público e privado. E aí se pergunta, imagina que esse indivíduo ele celebrou um acordo de não persecução penal por outro crime. Esse acordo de não persecução penal, ele não gera reincidência nem maus antecedentes, não é? Não gera. Até porque não faria sentido gerar, porque não teve nem ação. Mas pergunta-se, por ele não ser reincidente ou ter maus antecedentes, isso significa necessariamente que ele tem um bom comportamento público e privado? Gente, não implica necessariamente. O simples fato dele não ser reincidente ou não ter maus antecedentes não é a mesma coisa de ter um bom comportamento público e privado. Porque o bom comportamento público e privado, ele vai além. Ele vai tanto nas relações públicas quanto privadas, conduta social e moral do indivíduo, engloba ações éticas, respeitosas, socialmente aceitáveis em todas as áreas da vida. Enfim, é mais do que não ter maus antecedentes ou não ser reincidente. Tanto é que a lei optou por utilizar outro termo. Se fosse tão somente não ter maus antecedentes e não ser reincidente, a lei teria utilizado esse termo, mas nela foi além. Ela disse que tem que ter um bom comportamento público e privado. Então, basicamente, se entendeu que as duas coisas não se equivalem. Então, como é que ficou esse julgado da quinta turma do STJ? O fato de o acordo de não persecução penal não gerar reincidência ou maus antecedentes não necessariamente implica o reconhecimento de bom comportamento público e privado para fins de reabilitação criminal, conforme estabelecido no artigo 94, inciso 2 do Código Penal. O próximo julgado do dia foi inserido no Código de Processo Penal, destaque da seguinte forma: é nulo o julgamento do Tribunal do Júri que não oportuniza ao Ministério Público diligenciar pela localização da testemunha arrolada em caráter de imprescindibilidade. Gente, vamos lá. Regra no Tribunal do Júri, artigo 461 do Código de Processo Penal. O julgamento não será adiado se a testemunha deixar de comparecer, salvo se uma das partes tiver requerido a sua intimação por mandado, na oportunidade de que trata o artigo 422 deste Código, declarando não prescindir do depoimento e indicando a sua localização. O que diz o artigo 422? Ao receber os autos, o presidente do Tribunal do Júri determinará a intimação do órgão do Ministério Público ou do querelante, no caso de queixa, e do defensor, para no prazo de 5 dias apresentar rol de testemunhas que irão depor em plenário até o máximo de 5 dias, oportunidade em que poderão juntar documentos e requerer diligências. Então vamos lá, qual é a regra? A regra é que o julgamento não será adiado se a testemunha deixar de comparecer. Mas temos aqui uma exceção. A exceção é aquela testemunha que é apontada com cláusula de imprescindibilidade, e aí nesse caso é necessário, no momento oportuno, apresentar o nome dessa testemunha, o endereço, e requerer a intimação dessa testemunha por mandado. E aí, nesse caso, se a testemunha não comparece, é possível sim o adiamento da sessão plenária. No caso concreto, o que aconteceu? O Ministério Público arrolou uma testemunha dessa forma, em caráter de imprescindibilidade, e aí ele só ficou sabendo que essa testemunha não foi localizada quando já estava em plenário. E aí ele requereu o adiamento do julgamento para diligenciar um endereço atualizado e foi negado. E aí a sessão plenária de fato aconteceu.
Existe nulidade aqui? Com certeza. O membro do Ministério Público, inclusive, atuou no momento oportuno em todas as situações. Ele trouxe no momento oportuno o endereço da testemunha em caráter de imprescindibilidade, ele só foi informado da não localização em plenário e ele, lá naquele momento, já requereu o adiamento da sessão plenária. Então, de fato, está assim caracterizada a nulidade. Como é que ficou o destaque do julgado? É nulo o julgamento do tribunal do júri que não oportuniza ao Ministério Público diligenciar pela localização da testemunha arrolada com cláusula de imprescindibilidade. Próximo julgado do dia, que também é o último do dia, é da sexta turma do STJ, foi inserido no Código de Processo Penal, destaque da seguinte forma: o mero comparecimento da vítima em observância ao mandado de intimação expedido pela autoridade policial, sem que seja colhida a manifestação expressa do interesse de representar, não configura representação para fins penais. Vamos lá, gente. Estamos tratando aqui da representação para fins penais. Como sabemos, o artigo 100 do Código de Processo Penal traz que a ação penal é pública, salvo quando a lei expressamente a declara privativa do ofendido. Já o parágrafo 1º diz que a ação penal pública é promovida pelo Ministério Público, dependendo, quando a lei o exige, de representação do ofendido ou de requisição do Ministério da Justiça. Então, qual é a regra? A regra é a ação penal pública incondicionada. Mas se a lei exigir, aí será necessária a representação do ofendido ou a requisição do ministro da Justiça. Sobre essa representação do ofendido, gente, a terceira sessão do STJ já tem uma orientação muito sedimentada, inclusive com base na jurisprudência do STF, de que não são necessárias maiores formalidades. Então, quando há uma demonstração inequívoca de que a vítima tem interesse na persecução penal, já se entende que há ali uma representação. Então, por exemplo, se entende que o mero comparecimento espontâneo, guarda essa palavra, o mero comparecimento espontâneo perante a autoridade policial já pode ser tida como a representação para fins penais. Mas aqui nós temos um distinguish. Por quê? Porque aqui nós estamos falando de uma situação que o comparecimento não é espontâneo. Uma coisa é, por exemplo, o indivíduo ser ameaçado e aí ele vai até a polícia e diz: olha, Joãozinho me ameaçou. Ameaça é crime de ação penal pública condicionada. Eu estou registrando um boletim de ocorrência no sentido de que houve uma ameaça. Aí o STJ diz: olha, a representação ela não exige maiores formalidades, esse comparecimento espontâneo até a delegacia já pode equivaler a uma representação. Ok. Questionável em alguma medida, mas ok. Agora imagina outra situação. Imagina que o Zezinho está em casa, chega um mandado de intimação expedido pela autoridade policial dizendo: Zezinho, compareça à delegacia. E aí chega na delegacia e diz: olha, estão dizendo que você foi ameaçado pelo Pedrinho, tá aqui todo o contexto, outras pessoas também disseram que foram ameaçadas. E aí, foi mesmo? Ele diz: fui ameaçado e tudo. Ele presta ali o depoimento dele, tudo certinho. Mas ele não compareceu espontaneamente, ele compareceu porque tinha um mandado de intimação expedido pela autoridade policial. E não houve um cuidado da autoridade policial de fazer uma pergunta muito simples: deseja representar? Então, nesse caso, ele não informou que deseja representar. Ele até narrou um crime de ação penal pública condicionada, mas ele não chegou espontaneamente até a delegacia. Ele foi até a delegacia porque ele foi intimado. E aí, dá para imaginar que nesse caso concreto existia uma representação informal, tácita? Não. Não dá de forma alguma. Uma coisa é se ele fosse até a delegacia espontaneamente e lá ele informasse que de fato ele sofreu um crime de ameaça, registrasse um boletim de ocorrência. Outra coisa é se ele compareceu obedecendo a uma intimação que chegou na casa dele. E em nenhum momento perguntaram: você quer representar? Então, de fato,
daí seria um certo exagero querer reconhecer que houve uma representação. Então vamos lá, como é que ficou o destaque? O mero comparecimento da vítima em observância ao mandado de intimação expedido pela autoridade policial, sem que seja colhida a manifestação expressa do interesse de representar, não configura representação para fins penais. Meus queridos, por hoje foi isso. Eu agradeço a você que ouviu até o final e vou refazer rapidamente os convites mais importantes que eu fiz no começo desse podcast. Acesse legislaçãointegrada.com.br e venha aproveitar a prorrogação da Black Friday até o fim do mês de dezembro. Você adquire o Clube da Lei e leva inteiramente grátis um mapa do aprovado, um desconto que chega a 50%. Então venha aproveitar, porque dessa vez não tem mais prorrogação, tá, gente? Último convite, vem conhecer a Editora Integrada, você vai ver que publicar um livro é mais simples do que você imaginava, menos burocrático, um valor bem justo, acessível, e, gente, vai ser fundamental em uma futura prova de títulos. Então vem publicar com a gente que eu aguardo vocês. Por hoje foi isso. Eu agradeço a você que ouviu até o final e até a próxima.